Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, antes de resolver essa questão, eu quero destacar 4 pontos importantes aqui. Primeiro, vamos lá então. Olha só. Primeiro, número natural. Número natural é aquele número que pertence ao conjunto dos naturais, onde a gente representa pela letra N, que pode ser 0, 1, 2, 3, tralalá, tralalá. Então, esse número aqui é um número natural, então ele está dentro desse conjunto. E ele diz que esse número ele é divisível. Olha um outro conceito aqui então. Divisível. Vamos entender o que significa esse termo divisível, tá? Vou dar um exemplo. Por exemplo, quando eu digo 6 é divisível por 2, isso significa? Significa que existe um número que, ao ser multiplicado com o 2, vai resultar no 6. Por exemplo, se nós tomarmos aqui o 3, 3 vezes o 2 vai resultar no 6. Então, existe esse cara que, multiplicado com o 2, dá 6. E mais, essa divisão do 6 pelo 2 vai ser exata. O resto é nulo, é zero. Eu posso dizer também, ó, que nesse caso aqui, o 6 ele também é divisível por 3, né? Por quê? Porque existe um número que multiplicado com o 3, que no caso é o 2, que vai resultar no zero, vai resultar no 6, com o resto zero, ok? Por exemplo, se eu pegar um outro cara aqui, ó, vamos pegar aqui, eu vou pegar o 15. 15 ele é divisível por 3. Por quê? Porque existe um número aqui, que é quem? O 5, que ao ser multiplicado por um 3, resulta em 15. Eu posso dizer também que o 15 é divisível por 5, porque existe o número 3, que ao ser multiplicado pelo 5, resulta no 15 e dá resto zero, ok? Tá, fechando essa ideia. 7 é divisível por 2? 7 é divisível por 2? Que pergunta eu tenho que fazer? Existe algum número que multiplicado por 2 vai resultar no 7? Não. Isso aqui não é divisível por 2, porque não tenho nenhum número que multiplicado por 2 vai dar 7. Beleza? Mas atenção então aqui, ó, nesses casos, ó, 6 é divisível por 2 porque existe o 3 que multiplicado por 2 dá 6. E eu posso dizer também que 6 é divisível por 2 porque existe o 3 que ao ser multiplicado pelo 2 dá 6. Tá? Avançando mais um pouco. Terceiro ponto que eu quero destacar é a potenciação. Tá? A potenciação, nós temos algumas regras. Então, por exemplo, se eu pegar esse número aqui, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, como que eu posso escrever esse número? De acordo com a potenciação, eu posso escrevê-lo desta forma, ó. Manter a base, né? Então eu tenho essa potência, esse 2 eu chamo de base, e esse 1 eu chamo de expoente. Então o que que eu faço? Mantenho a base e somo os expoentes, certo? Se eu pegar esse número aqui ainda, ó, o mesmo número, ó, o mesmo produto, eu posso escrever esse número da seguinte forma: eu vou manter esse 2 e agora só vou pegar esses 3 caras aqui. Vou manter a base, o que que eu posso fazer? Somar os expoentes. Eu posso brincar agora com a forma de reescrever esse número, tá? Por exemplo, se eu pegar esse número aqui, ó, 2 à quinta, 2 à quinta, eu posso escrever ele assim, ó, 2 ao quadrado
vezes 2 à terceira. Por quê? Porque se eu mantiver a base e somar os expoentes, eu volto no 2 à quinta, certo? Então agora eu posso brincar com as regras da potenciação. Um quarto ponto que eu quero destacar com vocês aqui é a fatoração. Fatoração nada mais é do que transformar uma soma ou uma subtração em uma multiplicação. E para isso eu posso usar alguns casos da fatoração. Um dos casos que eu vou usar aqui, no nosso exemplo, é o caso do fator comum. O que é o fator comum? Eu vou olhar para os termos da minha expressão e vou identificar um elemento que apareça em todos os termos. Por exemplo, olha só, digamos que eu tenha isso aqui, ó, 3x à quarta mais 2x ao cubo, tá? Tem um fator comum, ou seja, um elemento que aparece nos dois termos, no primeiro e no segundo termo. Quem é esse elemento? Vamos verificar? Olha só a brincadeira que eu vou fazer agora. Ó, 3. Olha aqui a brincadeira da potenciação. Olha como que eu vou reescrever essa potência x à quarta. Vou escrever ela assim, ó, x à primeira vezes x à terceira mais 2x à terceira. Aí você vai me perguntar, Júnior, por que você escreveu 2x à primeira e x à terceira? Por que você não escreveu 2x ao quadrado vezes x ao quadrado, que vai resultar no x à quarta também? Pelo seguinte, ó, sempre eu olho para a minha expressão e identifico, tá, aquela potência de menor expoente. Como o menor expoente é x à terceira, né? Eu vou colocar o x à quarta em função do x à terceira. Por quê? Porque aí eu identifiquei aqui um fator comum. Quem é o fator comum? X à terceira. O que que eu faço? Coloco em evidência. Estou transformando essa soma em um produto. Quem é que sobra aqui dentro agora? Perceba, eu tenho dois termos. Então eu tenho que ter aqui dois termos dentro do parênteses. Quem são eles? Olha quem sobrou aqui, ó, quando eu coloquei o x à terceira em evidência. Sobrou quem? 3x mais 2. Usei aqui então a ideia da fatoração. Beleza, galera? Dá uma atenção para esses 4 pontos aqui. E agora a gente vai avançar e vai resolver essa questão e você vai ver como que vai ficar simples de entendê-la. Olha só, eu tenho aqui então 2 elevado a 103 mais 2 elevado a 102 mais 2 elevado a 101 menos 2 elevado a 100. Galera, qual é a potência de menor expoente? 2 elevado a 100. Então nós vamos reescrever esses caras aqui em função do 2 elevado a 100. Olha só, 2 elevado a 103 é equivalente a 2 à terceira vezes 2 elevado a 100. Mais 2 a 102, lembra, tem que aparecer o 2 elevado a 100. Então é 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 100. Mais 2 a 101, 2 à primeira vezes 2 elevado a 100. Menos o 2 elevado a 100. Certo? Perceba agora que eu tenho então um fator comum. Quem é o fator comum? 2 elevado a 100. Ele se repete nesses 4 termos. Então, o que a gente vai fazer? Colocá-lo em evidência. Coloquei em evidência. Quantos termos eu tenho aqui? Eu tenho 4 termos. Então, eu tenho que colocar aqui 4 elementos. Quem são eles? Se eu coloquei isso aqui em evidência, então é como se nós tivéssemos excluído esses caras aqui, ó. Certo? Quem é que sobrou, então? 2 à terceira, 2 ao quadrado, 2 à primeira. Opa, e aqui? Olha só,
aqui é como se tivesse o elemento neutro da multiplicação, que é o 1. 1 vezes 2 elevado a 100 é equivalente a escrever 2 elevado a 100. Então, aqui ficou 1. Perceba que se nós fizermos a distributiva, fizermos a multiplicação com cada um desses caras dentro do parênteses, a gente volta na expressão original. Beleza? Tá. Então, eu tenho isso aqui. 2 elevado a 100 vezes... Olha só agora. 2 ao cubo. Que número é? É 2 vezes 2 vezes 2. Vai dar 8. Mais 2 vezes 2, 4. Mais 2, a primeira é 1. Menos 1. Que número nós ficamos aqui, então? Nós ficamos com esse cara aqui, ó. 2 elevado a 100 vezes 8 mais 4, 12. Mais 2, 14. Menos 1, 13. Então, galera, olha só. Esse número todo aqui, ó, essa expressão toda, ela se resumiu a 2 elevado a 100 vezes 13. Então, eu posso dizer o seguinte, ó, ele está dizendo assim, ó, esse número natural aqui, 2 elevado a 100 vezes 13, é divisível por... Se ele está dizendo que é divisível, significa que o resto aqui já é zero, então ele é divisível por... Então, olha só, vou voltar um pouquinho lá para esse segundo ponto aqui, quando eu falo da divisibilidade, ó. Quando eu digo que o 6 é divisível por 2, olha como que eu reescrevi o 6 como 3 vezes 2. 6 divisível por 2 significa que existe um número. Que número é esse? O 3, que multiplicado com o 2 deu 6. Perceba então que o 6 ele é divisível pelo 2 e também é divisível pelo 3. O 15 ele é divisível pelo 3 e também é divisível pelo 5. Então, quando eu olho para esse número aqui, 2 elevado a 100 vezes 13, eu posso dizer que ele é divisível? É divisível por 2 elevado a 100 ou ele é divisível por 13, certo? Se eu dividir esse número aqui por um desses caras, o resto vai dar zero. Só que quando a gente olha para as alternativas, eu não tenho nem o 2 elevado a 100 e não tenho nem o 13. Então, olha a brincadeira que a gente vai fazer agora, que eu falei da potenciação. Esse 2 elevado a 100, eu vou escrever ele assim, ó, 2 a primeira vezes 2 a 99 vezes o 13. E olha só, galera, eu vou pegar esse 2 e esse 13 e vou multiplicar. Então, esse número ele resultou em 2 a 99 vezes 26. Então, o que a gente conclui aqui? Que esse número ele é divisível por... Ele é divisível por 2 a 99 ou pelo 26. 2 a 99 tem? Não. E 2 a 26? Bingo! Alternativa E. Galera, questão passo a passo, onde eu fiz aqui, tá? Questão de destrinchar cada um dos pontos que nós usamos para a resolução dessa questão. Beleza? Qualquer dúvida, deixa seu comentário aí abaixo que eu volto com uma nova explicação. Valeu, galera. Bons estudos!